Olá pessoal, nesse vídeo iremos resolver a questão 17 da prova de Física do vestibular da URGS de 2023. Um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Sua velocidade no instante t0 igual a 0 é não nula. Entre t0 igual a 0 e t1 igual a 5 segundos, o móvel percorre 100 metros. Entre t1 igual a 5 segundos e t2 igual a 8 segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais. Qual das alternativas abaixo representa corretamente, com algarismos até a primeira casa decimal, o módulo da aceleração desse móvel? Bom, o problema diz que o móvel se desloca em linha reta com aceleração constante. Portanto, a gente está no caso de um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente sabe que a equação da posição desse móvel é dada por S, a posição, é igual a S0, a posição inicial, mais V0t, onde V0 é a velocidade inicial, mais a t ao quadrado sobre 2, onde a é uma constante que equivale à aceleração do móvel. Então, o problema diz que em t0, além disso, a gente consegue também escrever a equação da velocidade, que é dada por V0 mais a vezes t. Bom, o problema diz que no instante t0 a velocidade é não nula. Daí a gente tira que V0 é diferente de zero. E entre 0 e 5 segundos o móvel percorre 100 metros. Bom, a gente pode aqui, sem nenhuma perda de generalidade do problema, assumir que S0 é igual a zero. Porque a escolha de S0 igual a zero está relacionada com a escolha da origem do nosso sistema de coordenadas. E a gente pode escolher que no instante zero o móvel ele sai exatamente do ponto zero do nosso sistema de coordenadas. Então, entre 0 e 5 segundos, o móvel percorre 100 metros. Isso quer dizer que em t igual a 5 segundos, implica que S tem que ser 100. Porque aí ele terá andado 100 metros. De 0, no início 0, no tempo 0, para tempo 5, S igual a 100. Então, isso aqui, se a gente escrever na equação, primeiramente, botando S0 igual a 0, a gente tem a equação agora V0t mais a t quadrado dividido por 2. Então, botando nessa equação aqui, t igual a 5, a gente vai ter 5V0 mais t ao quadrado seria, no caso, 5 ao quadrado, que dá 25. Então, 25a dividido por 2. A gente pode multiplicar por 2 para eliminar o denominador aqui e também dividir por 5, já que 100, 5 e 25 são múltiplos de 5. Então, a gente fazendo, primeiramente vamos fazer por 2, a gente vai ter 200 igual a 5 vezes 2, 10, V0 mais 25A. Agora, dividindo por 5, nós temos 200 dividido por 5, 40, é igual a 10 dividido por 5 é 2, mais 5A. 25 dividido por 5 é 5. Então, essa é a primeira equação do problema. Agora vamos para a segunda parte. O problema diz que entre t igual a 5 e t igual a 8 segundos, o móvel percorre 100 adicionais. Isso significa que t igual a 8 vai implicar na nossa equação da posição que S é igual a 200. Porque em t igual a 5 ele estava em 100. Então, como ele andou 100 adicional, em t igual a 8 ele vai estar em 200. Então, isso vai ter que ser 8V0, utilizando 8 no lugar de t, na equação do movimento, vai ser igual a 8V0 mais 8 ao quadrado dá 64, 64 dividido por 2, A. Agora, 64 dividido por 2 e 72, e a gente pode dividir tudo por 4, já que 200, 8 e 32 são múltiplos de 4. E a gente vai ficar então com 200 dividido por 4 dá 50, 8 dividido por 4 dá 2,
E 32 dividido por 4 dá 8. Essa é a segunda equação do problema. Agora, notem que a gente tem um sistema de equações. A gente tem um sistema, deixa eu botar aqui no meio, que sobrou um espacinho. A gente tem um sistema de duas equações. 2v0 mais 8a é igual a 50. E 2v0 mais 5a é igual a 40. São duas equações, duas incógnitas, duas equações que não são a mesma, no sentido de que a equação de cima não é múltipla da segunda, então a gente consegue resolver e encontrar ambas as variáveis, que é isso no caso que o problema pede, esse azinho aqui. Então como a gente resolve essa equação? Bom, percebe que o 2v0 ele está em cima e embaixo. Se a gente subtrair da primeira equação a segunda equação, a gente consegue eliminar o v0, sobrando somente a variável a. E aí a gente consegue isolar o a e descobrir qual o valor dele. Então vamos da primeira equação subtrair a segunda. Ou seja, vamos fazer menos isso, menos isso. Então, 2v0 menos 2v0, a gente tem 0. Agora mais, aqui a gente tem 8a menos 5a, sobra 3a. E aqui do lado a gente tem 50 menos 40, que dá 10. Daí a gente consegue concluir que A é 10 dividido por 3 metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado. Que a gente consegue escrever até a primeira casa decimal como sendo 3,3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, alternativa B. Bom, o problema já foi finalizado, mas apenas para completar todo o desenvolvimento, a gente consegue também encontrar o V0, caso você esteja curioso. A gente consegue utilizar o resultado de A na primeira equação, por exemplo, e aí a gente tem só uma variável que é o V0, uma equação linear de primeira ordem, então a gente consegue resolver. Vamos utilizar o A igual a 10 dividido por 3 lá. A gente tem então 2v0 mais 8 vezes 10 dividido por 3 é igual a 50. Isolando v0, a gente tem isolando não, vamos primeiro resolver os cálculos. A gente tem então 50 menos, levando esse termo para o outro lado, 80 dividido por 3. Então, a gente consegue botar tudo no denominador 3 aqui. Aqui vai dar 150 menos 80. Isso dá, então, 70 dividido por 3. Isolando o V0, então, ou seja, dividindo tudo por 2, a gente chega em V0 é 70 dividido por 2 vezes 3. 70 divisível por 2, então a gente consegue escrever isso como 35 dividido por 3 metros por segundo. Vai dar um número quebrado, então não tenho agora por que botar em decimais. Então, vou deixar assim mesmo. Bom, e agora, se ainda quiséssemos, a gente conseguiria escrever a equação da posição, utilizando as duas respostas que encontramos para A e para V0, como 35 dividido por 3t mais 10 dividido por 3t, perdão, aqui não é 10 dividido por 3, é 10 dividido por 6 pelo 2 do denominador que multiplica esse 3. Então, 10 dividido por 6t quadrado, e a velocidade a gente conseguiria escrever então como 35 dividido por 3 mais 10 dividido por 3t. E assim a gente finaliza completamente a questão. Obrigado.